Olá, pessoal. Antes de nós entrarmos neste terceiro tópico, nós temos que lembrar de que às vezes Deus permite lutas, batalhas diárias em nossas vidas para que nós nos tornamos mais pacientes e longânimos. Isso é muito importante nós sabermos disso. Você que já passou por alguma experiência, por alguma dificuldade, por alguma batalha, você sabe muito bem que quando você passou por isso, você se tornou um pouco mais maduro, você se tornou um pouco mais experiente. Agora você pode ensinar outras pessoas, você pode contar, você pode testemunhar como de fato você venceu, como de fato você superou, como de fato você ainda está lidando com isso, pacientemente, esperando a vitória do Senhor Jesus. É muito importante essa observação. Vamos lá. Terceiro tópico. Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Lembra de que eu falei aqui que um dos nossos objetivos da lição era como Deus se mostra para com aqueles que nele confiam? Então, é dessa forma que Deus se mostra, como um Deus forte, como um Deus que atende a oração, que supre as necessidades dos seus servos. Tá bom? Primeiro ponto, um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai. Olha só, gente, eu anotei aqui que às vezes, né, como eu disse aí no vídeo passado, as estratégias nós não compreendemos. Então isso acontece com Deus. Muitas vezes Deus tem planos que nós ainda não temos uma ideia total daquilo, uma visão ampla do plano de Deus em nossas vidas. Também acontece fatos, né, como nós não temos talvez ideias, nós ainda não entendemos as estratégias. Por exemplo, quando nós trazemos isso para a igreja, e muitas vezes nós discordamos de certas posições, maneiras de levar a obra de Deus, tá? De dirigir os trabalhos. Mas é importante que nós venhamos nos submeter. Submeter à vontade de Deus, também submeter ao nosso pastor, porque Deus confia a sua igreja a homens que realmente são dirigidos por ele. Então, às vezes, nós podemos olhar e pensar: puxa, eu acho que deve ser feito diferente. Mas nós temos que nos submeter, porque às vezes as estratégias que o homem de Deus também utiliza, nós não compreendemos. Então, muitas vezes, ao invés de nos opormos, né, de se colocarmos ali contra aquilo, nós temos que buscar a Deus, pedir que o Senhor oriente os seus filhos, o Senhor oriente os seus servos, aqueles que estão na liderança, para que eles venham a agir segundo a orientação divina, para que as estratégias que eles fizeram se concretize, que eles venham lograr êxito, que a igreja venha lograr êxito através dos homens de Deus. Então isso é importante também. É um momento de fé. É um momento que a gente não tem que entender tudo. Nós temos que depositar a nossa fé, nós temos que esperar, fazer a nossa parte, buscar a Deus, orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores,
orar pelos nossos líderes de departamento, porque eu tenho certeza que todos estão buscando a mesma coisa, que é lograr êxito na obra de Deus. Então nós temos que ter isso em mente. Então muitas vezes não vamos entender as estratégias utilizadas. Aí, segundo ponto aqui, caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué o povo gritou. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade de Bronze eram insuficientes para destruí-las. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó, mas isso não interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao povo. Olha só, gente. Então nós não precisamos entender todas as estratégias de Deus ou todo o seu modo de operar. Mas nós temos que depositar a nossa fé e sabermos que Ele irá operar. Às vezes nós até compreendemos a forma como Deus está trabalhando e às vezes não. Às vezes nós não entendemos isso. Mas nós temos que permanecer firmes. Porque Ele dará vitória. Independente das armas que Ele utilizará. Dará vitória ao seu povo.